Olá, jovens, profa Deise Lima e professor Décio com a... E aí, pessoal, com a física, o nosso curso de física. Lembrando que a nossa física, que nós estamos trabalhando agora, no início ela tem um pouquinho ainda de matemática, né, Deise? Quem está começando, aquele trabalho de preparar eles ainda para questão de grandezas, né, tipo de grandezas. Nós vamos trabalhar também com os números significativos, um pouco de matemática aí, porque é primeiro ano, né? Isso. Mas é física, é o que vai precisar. Ó, nós vimos aí aula passada que física estuda tudo. Por quê? Física estuda a matéria e todos os fenômenos relacionados à matéria. E para isso, como o professor Décio falou, a gente precisa daquele pouquinho de matemática, a gente saber o que é uma grandeza, como quantificar essa grandeza, algumas coisinhas, não, professor? Justamente. A aula de hoje é sobre as grandezas físicas, primeiras, o início, né? Vamos lá, então? Vamos ver? Então, ali no nosso slide, olha só, nós vamos trabalhar hoje transformação de unidades de medida. Olha o Vitor aparecendo ali. Comprimento, massa e tempo e também unidades de medida no sistema internacional, né não, professor Décio? E como habilidade? Exatamente. As habilidades nossas é conhecer e aprender a utilizar as grandezas definidas pelo Sistema Internacional de Unidade. Pessoal, é muito importante o Sistema Internacional para todo mundo falar a mesma linguagem. Dá uma olhadinha aqui. Olha bem. Olha aqui, pessoal. Olha aí. O Sistema Internacional de Unidade é um sistema em que todos vão falar a mesma linguagem, porque senão eu falo uma coisa, o outro professor, o outro país, e aí daqui a pouco ninguém se entende, né? Então, ninguém conversa. É importante que você tenha uma maneira de dizer as coisas que todos possam se entender. Não quer dizer que você não possa usar outras medidas. Por exemplo, o metro é o padrão de comprimento. Exatamente. Mas quando você vai falar de viagens longas, quilômetro, né? Não dá para falar de metro, né? E aquela distância muito, muito grande, professor, como é que a gente considera? Aí tem até o nós chamando ano-luz, né? Exatamente. E ano-luz não é velocidade, pessoal. Distância, hein? Distância, exatamente, pessoal. Então vamos começar, olha ali, se liga só. Vamos trabalhar grandezas físicas, né? Imagine você nasce, você é registrado, certo? Você tem um nome e toda vez que alguém chama pelo seu nome, você atende. Então, as grandezas, elas são isso. Eu vou dar nome às coisas e eu posso medir essas coisas, ok? Como o professor Décio falou. Então, grandezas físicas, elas podem ser medidas, tá bom? Então, vamos ver ali, ó. Em física, elas podem ser, vamos ver? Grandezas escalares. E também elas podem ser grandezas vetoriais. Então, as grandezas, elas têm essas duas características que eu e o professor vamos estar tratando com vocês. Vamos começar, olha só. Ali, pessoal, a gente começa com grandezas escalares. Vamos ver o que é? Se liga na definição. São grandezas que precisam de um valor numérico e uma unidade de medida para determinar uma grandeza física. Ou seja, ela tem uma escala, tá? Vamos ver um exemplozinho ali, olha só. Exemplos. Massa. A massa de um objeto, esse objeto ele pode estar em pé, né, professor Décio? Pode estar deitado, a massa vai continuar sendo a... Justamente, não importa a posição, né, o que fazer. Isso. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. A gente tem uma ideia, por exemplo, só um pouquinho. Olha aí. Se você, por exemplo, está falando de... Um dos móveis mais complicados de uma casa é o guarda-roupa, né? Pelo menos eu que tenho que mexer, que a minha esposa é bem pequenininha, não vai dar conta. O guarda-roupa, você vai empurrar ele para um lado ou para outro, ou deitado, ou em pé, ele tem uma massa. Exato. Não vai interferir em nada. Mas depois nós vamos ver uma outra grandeza, que seria tirar ele do lugar. A gente vai ver que aí não é mais... exatamente. Escalar. É o que nós vamos ver. Depois a gente volta com o exemplo do guarda-roupa para mostrar para vocês que é uma coisa simples e de casa. Vamos lá. Olha ali, então a gente tem massa, ó, tempo também, pessoal, uma grandeza escalar. Se eu falar para você 1 hora, você vai entender que é tempo. Não importa se eu esteja aqui em Rondônia, se eu esteja lá em Roraima, por exemplo, né? Que Roraima não é capital de Rondônia, né, professor? Por aí. Então, tempo ele é escalar, ok? E comprimento também, né? Então, se pegar a altura do professor Décio, tem quanto de altura, professor? 1,81 m. 1,81 m, ó, eu tô aqui... Era 1,82 m, mas com a idade diminui. Não, brincadeira, 1,81 m. Eu aqui com saltinho, mas eu tenho 70, ok? O nosso comprimento, né, professor? Nossa altura é uma grandeza o quê? Escalar. Escalar, porque se o professor... Pode se estiver deitado. Isso, exatamente, em pé, né? Ou em pé. Na diagonal aqui vai ser o quê? Então, se liga ali, pessoal. Vamos continuar, olha só. Nós também temos mais exemplos ali. Ó, o que nós falamos, né? A massa do corpo é de 70
quilogramas. Está ali o rapaz na balança, então essa massa a também é ponteirinha, escalar. a gente vê que ela tem uma medida de 0,50, uma ponteirinha está um pouco para cima. Então, 2 casinhas depois de 50, né? No sentido aí horário, né? Claro, medindo. Essa balancinha meio antiga, né? Hoje em dia é tudo digital, já mostra no display. Essa altura da professora Deise, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Olha ali, ó. Altura também, às vezes você vai no postinho, aí você tem que passar pela triagem. Justamente. Aí a enfermeira sobe aqui na balança, vai ver a sua altura e o seu peso. Isso são grandezas escalares, né? Ela não precisa nem da sua direção, nem do seu sentido para determinar a sua massa. Basta apenas um número, né? Isso. E uma unidade de medida, que nesse caso nós estamos utilizando 1 metro e o quilograma. São 2 unidades, 1 metro de massa e 1 metro de comprimento. Não é necessário mais do que essas 2 informações. Exatamente, grandezas escalares. Ó, mais exemplos ali, ó, temperatura também, né, professor? Temperatura é uma grandeza escalar, tempo ali, olha só, outros tipos de relógio, então são tudo grandezas escalares. Ó, tá ali os nomes, temperatura, tempo, ok? E grandezas vetoriais, professor, lê a definição pra gente ali, olha só. Agora não podemos contar só com número e uma grandeza de medida. Nós precisamos também, além desse valor numérico, uma representação espacial que determina a direção e sentido. Exato. Tem que ter uma orientação agora. E essa orientação tem que ter a direção e tem que ter o sentido. Vamos ver os exemplos? Vamos lá. Olha lá, ó. Aceleração. Vou acelerar mas para onde, né? Eu vou acelerar aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade? Aí os exemplos do guarda-roupa lá, né? Também, então, se você empurrar ele para a direita, né? Aí a direção dele Por ali... exemplo, é mais fácil empurrar o guarda-roupa ou levantar ele? E é o mesmo guarda-roupa. É o mesmo mesma massa que é escalar, né? Isso. Mas aí o que a gente vai estar acrescentando? Eu acho empurrar. Empurrar, porque se levantar sua força, teria que ter uma força maior do que para deslizar ele. Então, se você empurra, se você empurra, você está na horizontal, né? Isso. O movimento da horizontal seguindo o chão. Se você levanta, é na vertical. O fato de você mudar a direção, que seria horizontal para vertical, você muda já o tamanho da força para mexer com esse guarda-roupa. E a gente vai ver isso também, né? Isso, Depois com a gente certeza. vai Mas a orientação mudou, é uma grandeza vetorial, certo? Vamos ver mais exemplos ali, pessoal? Olha só. Aceleração, que a gente vai ver ainda nessa unidade, que é a relação de velocidade e tempo. Força, que nós vamos ver na próxima unidade, né? Que está relacionado ao que o professor falou, eu vou deslocar uma massa que vai produzir uma aceleração nesse objeto, né? E nós temos também velocidade. Em que sentido você vai estar se orientando para adquirir essa velocidade, que tem a ver também com espaço e com tempo? São todos exemplos de grandezas vetoriais. Olha só, professor, o que eu fiz ali. Eu fui no meu celular. Excelente. Abri o aplicativo Google Maps, certo? E fiz uma pequena orientação. Então, olha só, eu queria sair da minha casa até o shopping da cidade aqui de Porto Velho. O que nós percebemos ali nitidamente? Ó, lá em cima ele já fala, siga na direção sudeste para a Avenida Tiradentes. Então, ali eu tenho um aplicativo no Google Maps, ele fala a direção e sentido do deslocamento. Porque já que eu não vou fazer uma linha reta, eu tenho que obedecer as ruas, então eu vou ter que ir para a direita, eu vou ter que ir para a esquerda. O meu deslocamento ele é o quê? Orientado, não é verdade? Sendo orientado é um vetor. Exatamente, um vetor, ok? Olha ali, ó. Esporte, né, professor? No esporte a gente vê várias grandezas vetoriais ali, ó. E no trabalho também, o martelinho lá. Né, olha ali, ó. As forças de contato, elas são, né? Tem módulo. A gente vai falar melhor sobre uma lei da física que trata essa questão da ação e reação, não precisa preocupar, né? Olha lá, só para falar que ela tem mesmo módulo, que é o mesmo valor, né? Mesma direção ali e mesmo sentido, ó. Bateu, recebeu, né? Em sentido oposto, né? Em sentido contrário, exatamente, olha ali. Olha só para a gente representar, porque ali, ó, os movimentos eles estão sendo feitos numa determinada direção, em determinado sentido tem uma reação que nós vamos ver isso mais na frente, né? Vamos ver. Lembrando que alguns exemplos de física nossa agora é só para vocês se situarem, mas o que interessa são as grandezas, a parte aí para entender. Então, precisa entender tudo. Vai ter uma aula para cada coisa aí. Exatamente. Então, começando o nosso curso de física. Olha para cá, pessoal, olha só. Não se preocupe, a gente está só fazendo umas definições, só para estabelecer agora, né, Décio, que a gente tinha as grandezas escalares e as vetoriais. E tudo que a gente precisa orientar, ou seja, dar direção e sentido, é uma grandeza vetorial.
Eu posso trabalhar a velocidade e a distância como escalar? Posso. Quando eu vou lá no movimento uniforme que nós vamos ver, e a gente não coloca uma orientação, simplesmente uma distância pelo tempo. Mas a partir do momento que você precisa orientar o movimento de alguma coisa, como está lá no aplicativo do Google Maps e outros aplicativos, né? Justamente. Aí vai ser uma grandeza vetorial. Por exemplo, né, professora Deise, se eu falo assim, o carro saiu de Porto Velho e foi até Cuiabá, andou tantos quilômetros, qual a velocidade média? Isso é escalar, porque ela não está dizendo se vai subir, descer morro, se vai o motor, como é que vai funcionar. Aí é uma restrição do movimento. É um movimento simples. Mas se você quiser mais detalhe, de ponto a ponto, vai ter que ser vetorial. Exatamente. Não se preocupe que vocês verão isso com mais detalhes. Vamos continuar, olha só. E ali... Continuando nossos exemplos, olha só o rapaz ali na academia, né, pessoal? Então, o peso levantado foi de 200 newtons. Aí, quando a gente fala peso, a gente está relacionando uma força que está na vertical e com a gravidade, que nós vamos ver isso, certo? Isso aqui é um exemplo de grandeza vetorial. Olha só, uma simples flexão também é um exemplo de grandeza vetorial, tá, pessoal? Colocou direção, colocou sentido, ou seja, orientou é o quê, professor Décio? Vetorial. Vetorial. Então, vamos continuar ali, olha só. Vamos ver algumas especiais, que sempre tem aquelas especiais, né, professor? Vamos ver ali. São representadas por um símbolo matemático. A maneira de apresentar isso é vetor. Também não se preocupem, nós teremos aulas só para falar de vetor, tá? Então, encontram-se 3 características sobre um corpo ou móvel. Vamos ver, então. Olha bem. Representa o valor numérico da grandeza estudada, né? O módulo. Vamos ver outra ali, olha só. Determina a orientação da grandeza, isso é direção e sentido. E por último, professor, o que nós as aulas ali? Que nós teremos as aulas que veremos melhor os vetores. Okay. Porque no início vamos trabalhar com escalares, movimento uniforme, depois nós voltamos com vetores para começar com força, né? Porque força não dá para trabalhar escalar, né? Exatamente. E força é vetorial, tá, pessoal? Força é vetorial. Não tem força escalar, que eu saiba. Não, também não sei não, então... né? Vamos continuar, mas não pessoal. Se preocupem, né? Nós teremos nossas aulas desenvolvendo direitinho. Vamos enrolar isso daí para vocês. Vamos para as unidades de medida. Bom, já que nós vimos as grandezas, que elas são escalares, são vetoriais, vamos ver uns exemplos. Olha só, comprimento, nós vimos ali tempo, temperatura, massa, tudo isso são força, tudo isso são grandezas. Mas para a gente saber o que a gente está trabalhando, nós temos que ter a unidade de medida dessas grandezas, certo? Com certeza. Então, ali, olha só, para descobrir a lei que governa os fenômenos naturais, os cientistas devem realizar as medidas das grandezas envolvidas nesses fenômenos, ok? Porque a gente tem muitas unidades aí relacionadas a muitas grandezas, então nós vamos dar nomes, né, professor, essas grandezas. Olha lá. Lembrando, professora Deise, que fenômeno é qualquer coisa que aconteça, né, que nós podemos estudá-lo. Isso. Nesse caso, o fenômeno físico, né, tem o químico, o biológico, nós estudamos os fenômenos físicos. Correto? Ok. Então, empurrar, jogar uma pedra é um fenômeno, você jogou a pedra. Então, entender que fenômeno é um acontecimento físico e nós estudamos ele. A palavra fenômeno talvez seja nova para eles, estão no primeiro ano. Isso, não, né? Tá certo, professor, é bom a gente fazer essa definição mesmo, né? Olha lá, a física em particular costuma ser denominada a ciência da medida, né? Então, a nossa ciência da medida física. Olha ali. O Kelvin, grande físico inglês lá do século XIX, salientou a importância da realização de medidas no estudo das ciências. Vamos ver a definição, olha ali. Sempre afirmo que se você puder medir aquilo de que estiver falando e conseguir expressá-los em números, você conhece uma coisa sobre o assunto, né? Justamente. Então, é importante, porque senão você fica falando sem dar a ideia de tamanho, a pessoa se perde, né? Então, o número te dá a ideia de tamanho e a medida do que você está falando. Exatamente. Falar metro, você não sabe o que. Você sabe que metro não é hora, né? Não é tempo, né? Então, você sabe que falou de metro, já falou de comprimento. Então, essas coisas são importantes. A unidade de medida representa também cada grandeza. Se eu falar para você graus Celsius, eu já sei que está falando de justamente, de temperatura, né? Então, é importante as unidades associar. de medida. Se não falar graus Celsius, você está achando que está falando de jogo de futebol, né? Não dá. Aí já é força. Tá bom. Vamos ver ali, pessoal. Olha só, continuando.
As unidades de medida estão presentes no nosso cotidiano. Vamos ver uns exemplos? Olha só ali. Nosso shampoo da física, né? Fictício, Orange Shampoo. Cadê a professora de inglês aqui, ó? O que está escrito ali, ó? 200 ml é uma medida, você sabe o tamanho, você sabe que 200 ml é diferente de 500 ml, né? 1000 ml, que é 1 litro, então tem como você comparar tamanho. Você falou, você pensa no tamanho. Exatamente. Então esse 200 ml é importante para saber o tamanho do shampoo. Alguém fala, vai comprar para mim, né? A mãe, ou fala para o filho. Um vídeo de shampoo lá no mercado. E aí, né? Aí tem de 100, 200, 500. Isso. Ela só queria 200, traz de 500. Traz 1 litro, já Ela pensou? quis 500, traz de 100. Traz 1 litro de shampoo, pronto. Então é importante, né? Olha ali o nosso leite integral de pacotinho, né? O que está escrito ali, ó? No pacote diz 800 gramas. Então vai lá e compra um pacote de leite. De quanto? Então eu tenho uma massa de leite ali em pó de 800 gramas, da mesma forma que eu tenho um volume de shampoo de 200 ml. Então isso daí é cotidiano, você encontra no mercado. Tudo que você pode ter comprar, o leite também, nós chamamos de longa vida aí em litro, né? Mas aí é outra medida também. A gente queria mostrar aí o grama, né? Exatamente. De 800 gramas aí no pacote. Ó, mais exemplos ali. Né? Quem anda muito em rodovia tem as placas. A altura ali, ó, 4 metros. Então, se o caminhão tem mais de 4 metros de carga, ele não pode passar ali. Não pode passar. Porque ele vai bater lá em cima, né? Vai quebrar o caminhão, a ponte, vai atrapalhar o trânsito. Com certeza. Olha ali, ó. A caçamba que está escrito 5 metros cúbicos, né? Para carregar areia, entulho, etc. E tem que ter maior e menor, né? Tem a capacidade de volume dessa caçamba ali. Justamente. Vamos ver mais exemplos que temos aqui, com certeza. Olha só. Vai vender um terreno, você põe em metros quadrados, hectare, né? Se for no sítio aí, se fala em hectares, né? Você vai comprar piso, né? Igual nós temos ali o piso, você tem que ter tantos metros quadrados, já vende em metro quadrado. Exatamente. Você tem que medir a sua casa e saber, né? Geralmente em plantações, como são terrenos maiores, vem hectares, né? Aí, justamente. Aqueles terrenos comerciais menores é em metro quadrado. Aí nós vamos ver, jovens, que essas medidas, elas são relacionadas a dimensões, né, professor? Então, se eu tenho 1 metro quadrado, nós vamos ver que eu estou pegando uma dimensão de comprimento e multiplicando por outra dimensão de comprimento. Justamente. Aí juntou, eu tenho quadrado. Então, isso equivale para qualquer unidade de medida que venha ao quadrado, é relacionado a 2 dimensões daquela mesma unidade, né? Aí eles aprenderam com a professora Lucia e Maurício aí, né? Que são área, volume. Isso, exatamente. Com certeza são fera nisso, sabe? Olha, vou tirar de letra. Vamos ver mais exemplos? Então, tá ali, olha só. Mas, afinal, o que significam essas medidas? Vamos ver ali. Medir significa comparar uma grandeza com uma unidade de referência da mesma espécie. Não é isso, professor? Falar de metro, você não pode misturar litro com metro, né? Exatamente. Uma vez eu estava lecionando aí. Olha aqui, pessoal, se liga aqui nesse exemplo. Eu estava fazendo uma aula, apliquei uma prova, aí o rapaz ele veio com o resultado e falou, professora, tá certo isso daqui. Mas o que ele falou? Ele pegou uma massa, né? Ele pegou uma massa ali e ele foi fazer uma explicação para comparar a mesma grandeza, ele pegou outra grandeza. Eu falei, olha, você está ali trabalhando com 2 grandezas diferentes, né? Então você massa tem que ter cuidado e comprimento com isso. não pode, tempo e comprimento não pode. Pois é, exatamente. Elas podem se juntar numa outra grandeza, igual a velocidade, né? Mas não fazer uma com a outra básica. Né? Então, por exemplo, 2 metros não pode misturar com 5 segundos, né? Isso, exatamente. Eu pego uma massa e multiplico por uma aceleração, eu vou ter a força, mas eu não posso pegar a massa e multiplicar por uma aceleração e falar que é uma aceleração. Isso, ou que é uma massa. Exatamente. Ok? Vamos continuar ali, pessoal, olha só. Então, nós temos no nosso slide um exemplo de um velocímetro, né, professor? Vamos ver o que tem nesse velocímetro. Olha só, vamos circular ali. Temos uma velocidade, né? Quilômetros por hora. Justamente. Olha ali, ó. A medida de consumo que é quilômetro por litro, né? Já vê que ali já é uma outra informação. Já é outra informação, já. E vamos ver mais alguma informação? Ali embaixo, ó. Carro novinho, dá para ver, porque tem ali, né? Somente 708 quilômetros percorridos. Então, geralmente, nos velocímetros, ele vem a velocidade do veículo
Vem a média do consumo, então tem esses carros mais e modernos. a distância percorrida, né? Isso, né? Que mostra aí o consumo da gasolina por quilômetro ou do álcool, se for um carro flex, né? É isso aí. Vamos ver o que temos mais aqui. Olha só. Vamos lá, professor. Unidade de comprimento. Bom, ao medirmos a altura de uma pessoa, nós usamos a unidade conhecida como metro, né? Isso. Geralmente. 1,60 metros, aquele M representa metro, então vai ler M, 1,60 M. 1,83 M é 1,83 metros. E assim por diante. Exatamente. Lembrando que o M representa metro. Mas seria muito difícil se usássemos a mesma unidade, que é metro, para calcular a distância entre cidades. Ou se não a espessura de um fio de cabelo, que não tem metro, é 0,0000, aí você se perde. Aí a gente entra com o quê, professor? Com número, né? Então, você pega um metro ali, 1, alguma coisa, é um número razoável, dá para você colocar em metros. Justamente. Mas se eu pego assim 1 milhão, 2 bilhões, que for uma distância muito grande, né? Ou a espessura do fio de cabelo, como você disse, que é 0,00000 alguma coisa, ou seja, números muito grandes. Ou muito pequenos. Fica complicado você só colocar. Né? Isso, exatamente, professor, subunidades, a palavra que eu estava tentando lembrar aqui. Nós temos unidades menores que o metro, que são sub, né? E as maiores, exato, né? Exato. Mas os múltiplos ou submúltiplos. Mas, na verdade, o metro é a medida de comprimento. Isso. Metro é a unidade média de comprimento. Você pode usar outras em situações diferentes, como nós falamos aqui. Para melhor entendimento, claro. A comunicação é importante também. Então, logo para resolver esse problema, criou uma convenção para as unidades de comprimento que eles estudam desde o primário, né? Desde o fundamental, eles trabalham isso aí. Nós temos uma fita métrica aí, pequena ainda, né? E vamos tomar o metro como referência, porque o metro é uma medida da grandeza comprimento. Isso. Os outros são múltiplos e submúltiplos. Então, ali naquele desenho, nós temos uma fita métrica ali que tem 3 metros de comprimento, né? Então, se eu quiser medir coisa aí até 3 metros, ou se eu marcar uma referência, se for um pouco maior, eu posso utilizar isso daí. Mas de quilômetro já fica meio doído. Um terrenão, né? De 3 em 3 metros. Aí já fica complicado já. Justamente. Unidade de comprimento, continuando. Do maior ao menor temos quilômetro, hectômetro, decâmetro. Olha o metro ali. Decímetro, centímetro e milímetro. Vamos representar, isso ali é o nome. Agora nós vamos representar com um símbolo específico. Olha lá, Justamente. Lembrando que quilo vem até do grego. Quilos quer dizer 1000. A palavra quer dizer 1000, nada mais do que isso. Então, quilômetro, só separando as palavrinhas, porque é quilômetro, mas quilômetro são 1000 metros. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. O hecto de hectares são, no caso aí já não é mais 1000, né? Então, já vem multiplicado aí por 100. Pessoal, olha só, olha aqui para mim, professor. Isso que o professor Décio está falando é o seguinte, nós temos ali o metro, certo? Que é a unidade de medida no SI, e nós temos uma letrinha na frente que representa um nome, né, professor? Como uma multiplicação ou uma divisão daquela unidade. Então, aquele K, pessoal, não vou usar ele somente para o M, para colocar quilo, metro, né? Ou quilômetro, que fica melhor de ser falado. Eu também posso utilizar para qualquer outra unidade de medida. Quilolitro, quilograma. Isso, quilograma, quilolitro. Então, eu posso representar para qualquer unidade. Porque se eu tenho 1000 unidades daquela, eu posso colocar um K, certo? E as demais ali, que você vê que é o H, que é o DA, que é o D, que é o C, que é o M. Né? Kilobyte. Isso, pendrive, o HD externo, né? Hoje também. Tá em giga, mas beleza, mas é os quilos, né? Vamos continuar lá, pessoal, olha só. Então, tá ali, nós temos o nosso slide de representação. E ali deve-se ser tratada de maneira semelhante à da unidade de comprimento. A gente está falando da massa ali. Então, como nós falamos, olha só. Nós temos ali um desenho. A balancinha, porque, na verdade, para medir a massa a gente utiliza, né? E o grama é a referência, e não o quilograma. Apesar que em física, mais tarde, nós veremos que em algumas situações a gente não vai usar o grama, o quilograma. Mas para aquela situação. Mas a referência de medida de massa é o grama. Em química já viram isso, né? É isso, exatamente, em química. Quilograma, hectograma, também a mesma coisa. Grama, a mesma coisa. Grama, tá ali a nossa referência.
decigrama, centigrama Em miligramas. e miligrama. A tonelada, que é muito utilizada para carga, são 1.000 quilogramas. Exatamente. 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas, pessoal, uma tonelada, né? 1.000 vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000. Para escrever 1 milhão de gramas, coloca Isso. uma tonelada, Uma tonelada. 1.000 gramas. Como a grama é pequena em relação ao que nós temos no nosso cotidiano, geralmente é utilizado o quilograma, né? Sim, justamente. Olha ali seus símbolos. Mesmo de antes, significa a mesma coisa. O K é quilo, o H é hecto, deca, né? O décimo, cento e o milho. Né? A gente vai falar lá no quilômetro, fica engraçado, né? Fala quilômetro, quilômetro, né? Miligrama, então tem uns aí que a gente acaba dando uma juntada quando vai falar. Quando virou uma palavra, como virou uma palavra, não só uma medida, por isso que é quilômetro, mas Isso. o correto seria quilômetro mesmo. Porque a ideia é de 1.000 metros. Isso, exatamente. Vamos ver uma curiosidade ali, ó. A grama. O que é a grama, professor Décio, ali? Olha. Pois é, porque a gente fala assim, eu vou comprar carne com 200 gramas de carne. Não tem 200 gramas, é 200 gramas de carne, porque a medida é o grama. A grama é para comer o boi, o cabrito, o cavalo, que gosta da grama. A grama do campo de futebol, A grama, justamente. Ó, e o grama? E o grama, que é medida, né, de massa. Então tá, pessoal. A gente ó. fala, às vezes, sem querer, a gente fala assim, é como se fosse 200 gramas, 500 gramas, mas na verdade a gente pode ir manipulando se 200 gramas, 500 gramas. Ninguém liga muito. Mas se você escrever 200, a pessoa liga para o não vai gostar. 200 gramas. Estava numa redação falando... 200 gramas, não, 200 O brasileiro consegue, em média, comprar, por exemplo, 200 gramas de carne. Você já vai ter, né? Errado ali já, a questão porque da 200 gramas. Então, a grama, se eu falar 200 gramas... Nossa, 200 campos de futebol para ter 200 gramas, né? Justamente. Não, mas a gente fala às vezes escapa, porque é uma coisa de... Mas se... os nossos alunos, vocês estão assistindo a gente, começar a treinar, falar 200, 500, então o 100 não tem problema, né? Porque o 100 não tem, mas o 500 e 500, 200 e 200, 300, se começar a falar, os filhos de vocês, os sobrinhos vão ouvir e com o tempo eles também vão falar e aí acaba com isso que a gente, na verdade, acaba... É um vício de linguagem, né? É, vício de linguagem. Só pra gente, né, deixar estabelecido ali. Falar acho que não é muito ruim, mas escrever os professores não gostam. Bom, a gente falou de comprimento, falou de massa. Vamos falar um pouquinho de tempo? Isso. Né? Não vamos colocar o tempo lá da... O tempo já não tem essa facilidade do quilograma, né? Porque o sistema não é decimal, né? Ele é decimal só... abaixo, né, dos milésimos, e antes ele é sexagesimal, e depois vira uma bagunça de dia. Um dia é 24 horas, mas uma hora é 60 segundos. Lembrando que quando a gente fala minutos. Um minuto é 60 segundos, mas um segundo já é décimo. E previsão do tempo, né? Previsão do tempo, a gente está falando de temperatura, de massa de ar e tudo mais. Então, previsão do tempo lá no jornal é para falar do clima. A nossa unidade de tempo é para medir a grandeza relacionada ao tempo, né? Ao tempo, que é o tempo que nós falamos de hora, quanto tempo se passa, né? E ele não tem essa facilidade do quilograma, do litro, do grama e do metro, porque não é de 1000 e 1010, não é do sistema decimal, ele é muito antigo. Exatamente. Né? Porque uma hora são 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos, mas o segundo já não é mais 60. Já é décimo, centésimo, milésimo de segundo, tem os cronômetros, já é médio diferente. Já é médio diferente. E já um dia... não é 60 horas, é 24 horas. Então tem isso, né? Uma semana, 7 dias. Isso no planeta Um mês, 30 dias. Vamos ver aí, pessoal, olha só. Não tem essa facilidade, como o professor falou, que nós temos juntamente com o metro, as unidades de medição de tempo são talvez as mais comuns ali. Vamos dar uma olhadinha ao relógio ali, marcando 12 horas e 35 minutos, né? Se nós formos ler... E quantos segundos, professora Adriz? Ai, peraí, olha já só. Já tá lá o miudinho. Já tá lá o grandão lá, hein? Quase fechando, né? Quase fechando para ir pro... Então, 12 horas... Acho que não tá 35 não, tá 34. 34? Tá chegando a 35. 12 horas, 34 minutos? E 54 segundos. Por aí. Não, brincando, só para descontrair, mas ver que, né? Tomando o segundo como referência, vamos ver como é que vai ficar, então. Minuto, segundo, hora, dia, ano, década, século, milênio, né? Então, quando eu falo assim, uma pessoa que tem meio século de vida, ela vai ter... 50 anos. Eu já tenho, hein? Olha aí, eu sou do século passado, você também é professora Deise. Né?
Você nasceu no século XX, não Vamos foi no revelar a 21, idade não. não, professor, deixa quieto. Esses meninos quase todos. Bom, olha bem, nós temos aí, na verdade, o segundo não tem aquela relação, mas o segundo é do sistema internacional. Né? Exatamente. Mas o metro por segundo é a medida em velocidade que é, mas a gente pode usar o quilômetros por hora. Isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa usa milhas por hora. Eles não usam nem legal. quilômetro. É porque às vezes tem aquele negócio assim, 80, né? 80 lá está uma plaquinha nos Estados Unidos no filme de 80. E aqui também é 80. Mas só que lá seria quase 120 km por hora. Porque uma milha é 1,6, né? Quilômetro. Ah, sim. Então a gente... Ah, não, mas lá anda 80. Não, anda 80. 80 milhas por hora dá mais ou menos 116, 117 quilômetros por hora. Então a gente, assistindo um filme de uma plaquinha de 80 nos Estados Unidos, a gente acha que lá está andando 80 quilômetros, mas lá é milhas por hora. Vai dar 115, 117 quilômetros por hora. E significa, então, que é o limite. Que a velocidade lá, a unidade de medida da velocidade é milhas, então é diferente. Os carros antigos eram assim, vinha milha MH e não o KM. Já que no Brasil é muito utilizado quilômetros por hora, está nas nossas rodovias, justamente. Né? E nos radares também, que medem lá o limite de velocidade em quilômetros por hora. É, porque numa rodovia só coloca uma placa, não escreve, né? Que é KM ou MH, que é, no caso, a milhas, né? Aí tem que levar em consideração onde você está. Isso, é muito importante isso aí. Olha ali, lembrando... Por isso que o metro por segundo não teria problema em lugar nenhum. Já é no SI, então tá perfeito. Lembrando ali, ó, 1 milênio, 1000 anos, 1 ano, 365 dias, 1 dia, 24 horas, 1 hora, 60 minutos e, como o professor Décio tinha falado, 1 minuto, 60 segundos. Um ano comercial, porque o ano físico é 365 e 6 horas e alguns minutos. Por isso o ano bissexto, a cada 4 anos, 4 vezes 6, 24, mais um dia. Exato. E ali, olha só, a transformação de unidades ou conversão de medidas é importante para resolver questões presentes na física. Porque se o problema apresenta unidades de medidas diferentes, é necessário transformar para uma mesma unidade para solucionar a questão. Aquilo que nós falamos, justamente. Né? Não dá a matemática não aceita. Isso, milhas por hora e quilômetros por hora. A 80 milhas por hora e 80 quilômetros por hora não pode somar. Na 160, não existe isso. Né? Não posso somar 1000 gramas com 2 quilogramas, não tem como, né? Então tem que fazer uma transformação primeiro. Velocidade, isso nós vamos ver muito nas questões. Ó, um exemplo ali, 1 quilômetro. Vamos ver o quilômetro ali, tem quantos metros, né? Pegando em consideração aquela nossa escalazinha, vamos lá, ó, Vamos completar, né, professor? Com até zerinhos. o M, né? Até o M que nós queremos, que é o metro. É só... Pronto, lá. É só ler agora, não tem mais problema nenhum. 1000. Ó, 10... Né? Decâmetro, né? Vamos lá. Decímetro, desculpa. Isso, desculpa, tá ali, decâmetro é decímetro. Decímetros, vamos ver. Tá para trás, né? Coloca ali, ó. Fica somente... Aí a vírgula vem no lugar, né? Quando a gente quer o M, lá não precisou, mas como é para trás ali, precisa colocar a vírgula no M para ler. Então ficou 1 metro. Isso, exatamente. E ali, ó, 1 hectômetro tem, vamos ver, tantã. Tem que até o M tirar a vírgula. Ah, não, mas ele transformou em centímetro, né? Isso. Aí tira a vírgula e lê. 10.000. 10.000 centímetros. Essa tabelinha é facinho de usar. Facinho, é uma mão no açúcar. Vamos ver mais uma ali, ó, de massa. Vamos fazer para massa? E para massa, professor? É a mesma coisa, né, professor? Olha só, vamos ver. Coloca ali, ó. Opa, 1000 gramas. Vamos ali, 10 gramas em miligramas. Então tá aqui, ó, colocou ali, ó. Opa, eu só desloquei uma casinha. Desloca uma casinha para a direita, né? Vai até o miligrama, né? Olha lá. E agora lê o número, né? Isso, ali no caso eu tenho... Decigrama, né? 10 decigramas. Isso. Eu tenho ali a decagrama, olha que nome bonito. E miligramas, no caso. Decagrama é o outro lá. Agora vamos ver ali a decigrama. Desce essa grama e vamos ver aqui quanto é que até fica. O hecto vai para trás, então para a esquerda tem que pôr a vírgula, né? Ó, o zero não tem sentido se não colocar a vírgula, né? Isso, a vírgula fica na casinha onde você quer transformar. Isso nós vamos ver mais para frente, né? Então... Isso é coisa de matemática, essa parte de matemática eles sabem, né? Isso. Olha só, pro tempo não tem a tabelinha. A gente tem o gráficozinho das setinhas, né? Tem que decorar, né? Aí não tem jeito de ter um sisteminha igual aquele para aprender. Lá como não é de 10 em 10, então a gente tem que fazer essa multiplicação. Tá, olha, nós falamos, ó, se nós formos pela parte de cima, a gente multiplica, e se voltar pela parte de baixo, a gente faz a divisão.
Então, considerando essa dinâmica, 1 hora em minutos, eu vou sair do H e vou até o min. Então, eu vou multiplicar. Então, 1 vezes 60, 60. Justamente. 1 minuto ali eu vou para o segundo, né? Então, 1 minuto, vou para o segundo, multiplica por 60. E por último, eu tenho... Da hora lá, mas multiplica por 60, depois por 60 de novo. Então, vai dar 3.600. Né? Então, a dinâmica é essa daí, tá, Que pessoal? hora para segunda tem que multiplicar 2 vezes. Vamos lá, né? Então tá certíssimo, né? E o comprimento, ó, o metro é definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido para tudo isso daí. Lembra que nós falamos do ano-luz, que não é velocidade sem comprimento? Olha aí, professor Décio, que você falou, ele tá aí, ó. Justamente. Então tá aqui, ó, só um exemplozinho. Ali é a barra de platina irídio, utiliza como modelo de metro de 1989 a 1960. Foi utilizado isso aí, justamente. Isso. Vamos ver mais aqui o que Hoje nós utiliza temos. o Césio, né? A medida do Césio, quantas vezes o átomo, então, e ele erra aí uma diferença de 1 segundo e 1 bilhão de... O relógio também, que a medida é 1 segundo e 1 bilhão de anos, né? É 1 bilhão de anos? Poderia errar. Ano pra caramba. Do Césio. Né? E a Mas vai massa? aparecer a massa, olha, bem tranquilo, está lá em peso e medida na França. Lembrando que se você trouxer essa platina do Rio Grande do Sul para Rondônia, ela vai ter uma dilatação, tem que tomar cuidado. Esses pesos e medidas, para ser realmente, tem que se levar em conta também a temperatura. Exato. Você sabe que na química a gente entende bem que dilata o corpo, na física também, né? Nós estudamos dilatação dos corpos, vamos estudar melhor. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Ok, então vamos ver o que nós temos mais ali. E o tempo. Aí vai aparecer agora. Ali, ó, atrasam cerca de 1 segundo a cada dia. Relógios de pulso, relógios caseiros, radar de polícia rodoviária, cronômetros esportivos. Um exemplo... Um segundo por dia, é possível por dia. utilizar. Você está dirigindo ali você tá dirigindo na BR e tem aquele radar que mede velocidade, no velocímetro tá uma, mas lá sempre aparece um pouco a menos, né? Porque tem essa questão do atraso, da calibração do sensor. O carro já é feito com isso, para poder evitar de você tomar as multas. Eles fazem uma defasagem para que você achar que está 60, você está menos de 60. Isso, exatamente. Então, já te ajuda. E se passou mesmo a 70, é porque você estava bem mais de 70. Olha ali, ó. O celular, né? Que ele já tem uma melhor, atrasa 1 segundo a cada 6 mil anos, que é o relógio atômico. Já mudou bem do convencional, né? E ali, aí, sistemas de telecomunicações... Cada 6 mil anos, 1 segundo que ele vai atrasar. Não está falando 2, mas está falando do sistema que leva até ele, né? Do programa. Sistemas de telecomunicações, redes de telefonia, sistemas de navegação, comunicação codificada, padronização do comprimento, pesquisas espaciais. Tem que ser esse tipo de relógio, né? Para ter porque eu preciso de precisão nesse número, né? Então tem que ser esse tipo de relógio aí comparado ao relógio convencional. E ali, olha só o que nós temos. Um sistema de unidade numa conferência, foi em 1960, a 11ª lá, mas teve outras depois, melhorando algumas coisinhas, né? Qual o objetivo? Padronizar as unidades nas grandezas para facilitar a utilização no mundo todo. Exatamente. Alguns ainda temem, igual nos Estados Unidos não utiliza Celsius, né? Reino Unido utiliza Fahrenheit, Estados Unidos utiliza praticamente Kelvin, numa parte. E a Europa, a Ásia e o Brasil, a América aqui Latina, utiliza o Celsius. Exatamente. Mas no sistema, assim, de cientista, utiliza o Kelvin. O Fahrenheit só é utilizado mesmo parte dos Estados Unidos e do Reino Unido. Alguns países de língua inglesa, né? Isso, Canadá. Para poder fazer a medição de temperatura. Tem a Comate lá, né? A comunidade inglesa deles. E ali, ó, continuando falando do SI, que é o nosso sistema internacional, define um grupo de 7 grandezas independentes, denominadas grandezas de base. Então, a gente tem a grandeza de base, que é aquela grandeza que vai dar suporte a outras grandezas. Essas grandezas eu posso colocar em fórmulas, fazer multiplicações e divisões para gerar grandezas que são derivadas, como está escrito ali. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecida. E essas grandezas, como eu falei, são as derivadas. Olha ali exemplos. O tempo segundo, né? Massa quilograma, já vimos aí, comprimento metro, temperatura Kelvin, que eu falei, na medida do sistema internacional, né? Mol em química, quantidade de substância, ampere, nós vamos ver ainda no 3º ano. Isso. E no 2º ano, intensidade luminosa, que é a candela.
Temos mais ali outras grandezas, ó, derivadas, força já é derivada já. Porque da massa, da quilograma, metro por segundo, vamos ver direitinho, não é Newton, não é a unidade básica, né? Exato. Velocidade já é derivada de comprimento e tempo. Aceleração já é derivada da velocidade e ali também de um tempo. E também o volume, que é derivado de 3 unidades de comprimento. Pessoal, vem aqui com a gente, olha só. Nós temos aí, vimos muito sobre grandezas e unidades, né, professor? A gente vai utilizar isso durante todo o nosso ensino médio, ok? E nós esperamos vocês aí para a próxima aula. Até mais. Lembrando que a nossa aula continua, né?